Vamos ministrar a palavra, que essa palavra encontre terreno fértil em nossos corações. Portanto, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler de 1 a 14. 2 Reis 5, de 1 a 14. Eu estou vendo aqui rostos conhecidos, não é? E outros muito conhecidos, inclusive lá da comunidade de fé nossa. É gostar demais de um pastor, eu acho, né? Porque quando vem, eu não sei como eles tomaram conhecimento, não é, de que estaria aqui nessa noite. 2 Reis 5, de 1 a 14. O tema dessa mensagem é uma vida restaurada. 2 Reis 5, de 1 a 14. Eu lerei a versão que está exposta aí na tela. Os irmãos podem acompanhar, a igreja pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela, como preferir. Esse texto de 14 versículos. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, uma vida restaurada. O texto é por demais conhecido. E se você não tem o conhecimento dele, é isso que nós lemos. Alguém que, de fato, era um guerreiro vitorioso chamado Naamã. Em guerra, conquista algum território de Israel, domina Israel. Vem uma menina para servir a sua senhora, não é, a sua esposa. E aqui nós temos então o primeiro aspecto a ser destacado para que uma vida seja restaurada. Porque hoje nós vivemos
num mundo onde o descartável é muito comum. Nós hoje usamos, e boa parte daquilo que usamos é descartável. O corpo é descartável. As situações hoje de imóveis que nós compramos duram pouco. Mas restaurar é muito mais complicado, é muito mais difícil. E Deus restaura uma vida. E esse homem aqui, ele tinha então esse primeiro ponto, que uma vida restaurada precisa ter para que seja restaurada, é apresentar um problema. Porque aqueles que são isentos de problemas ou não estão com problemas, não precisam de restauração. Eu lembro de Jesus dizendo àqueles seus ouvintes, lá no seu ministério, que os sãos não precisam de cura, mas sim os doentes. Então a vida restaurada apresenta um problema. E o versículo primeiro que nós lemos diz claramente isso. Diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, capital Damasco, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pelo rei da Síria. Por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, ou seja, era um homem habilidoso na guerra, estratégico na guerra, um comandante do exército, mas ele tinha um problema, ele apresentava um problema. Esse homem tinha todas essas qualidades, mas esse grande guerreiro era leproso, ele ficou leproso. E a lepra, irmãos, nesse tempo não tinha cura. Hoje os irmãos da área de saúde sabem muito bem que hoje há avanços, de forma que a lepra hoje está praticamente sendo curável. Mas nesse tempo aqui era um Deus nos acuda, porque já se tinha médicos, né, na época, assim, pessoas que lidavam com o cuidar do corpo na época, mas não se tinha os recursos que nós temos hoje. Então esse homem apresentava um problema. Para uma vida ser restaurada, precisa ter um problema ou mais de um problema. Então, se você chegou nessa noite aqui, e você apresenta um problema e quem não os tem, não é? Eu gostaria de ver alguém chegar e bater no peito e dizer: não, eu não tenho problema algum, a minha vida está 100%, não tenho falta de nada, está tudo bem. Oh, que maravilha! Você é uma exceção, porque não é porque vivemos num país em desenvolvimento, não é porque aqui no Brasil temos, quem sabe, algumas mazelas e lidamos com as incertezas muito do amanhã, na área financeira, enfim, em outras áreas que nós temos na vida, mas não, é porque o problema é inerente ao ser humano. Se você é feito de carne e osso, é possível sim que você tenha um problema. Não apenas um problema, ou não, talvez um problema de caráter físico, uma doença, uma enfermidade, mas você tenha um problema no seio da sua família. Você tem um problema na sua vida. Então, uma vida para ser restaurada apresenta um problema. Mas nós vamos perceber também que uma vida restaurada, ela precisa ouvir vozes verdadeiras. Vozes verdadeiras. Note comigo os versículos 2, 3 e 4. Diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina aqui, nós não temos o nome dela, nós não temos a idade dela, nós não temos detalhes sobre a vida dela. É um dos anônimos da Bíblia. Nós temos anônimos na Bíblia. Nós não sabemos o nome de gente, idade de gente que tem lá na Bíblia, como essa menina. Os estudiosos, comentaristas, né, quando a gente vai se debruçar e que nos ajudam, talvez fosse uma menina, uma pré-adolescente, cerca de 12 anos de idade. E aquela menina ali, o versículo 3 diz que um dia ela disse à sua senhora, a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, essa menina aqui, ela conhecia o profeta Eliseu. Essa menina aqui, ela vai ser uma voz de cura para aquele homem e para aquela esposa, para aquela família, porque eu fico imaginando a dor que se passa no coração de uma esposa, ver o seu esposo doente,
e enfermo, e como a lepra, carcomido pela doença. E nós percebemos, irmãos, que no versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ou seja, se às vezes querem que a informação chegue até você, a ponte primeira é a esposa. Conte à esposa, que a esposa conta ao esposo. E foi assim. A menina falou à mulher, a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã passa a voz, passa a história, passa a palavra. Às vezes como pastor Zoá, às vezes como pastores, nós lidamos com algumas informações que chegam, quem sabe, pela nossa esposa, né? É a ponte. Porque às vezes na correria, quem sabe, ou não, quer chegar alguma coisa ao pastor mais rápido, aí conta quem? Conta a esposa. E a esposa vem e conta, não é? Ela procura talvez o melhor momento para falar a gente daquela situação. Mas irmãos, quem necessita de restauração, uma vida restaurada, precisa ouvir vozes verdadeiras. E os versículos continuam dizendo que de fato esse homem chamado Naamã, ele e a sua esposa ouviram vozes verdadeiras. Ouviram as vozes verdadeiras. A voz da menina era uma voz de cura. Quantas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos, lamentavelmente, para ouvirmos, não se trata de uma questão de realidade, mas quantas vezes nós emprestamos nossos ouvidos, para nós ouvirmos palavras de derrota, palavras que não convêm, palavras que não trazem crescimento, palavras que não trazem cura, palavras que não trazem restauração. Eu particularmente, meus irmãos, eu tenho procurado filtrar aquilo que ouço, porque eu ouço muito, e muitas vezes nós damos ouvidos a palavras, a vozes que não são verdadeiras. Uma pergunta, responda para você mesmo: que tipo de vozes você tem dado ouvidos? Que tipo de vozes você tem escutado no seu coração, na sua vida? Naamã e a sua esposa escutaram vozes verdadeiras. Então há um terceiro aspecto ligado a esse, que uma vida restaurada e que necessita de restauração, ela não busca solução na fonte errada. Não busca. Ela vai em busca da solução verdadeira. Notemos nós os versículos seguintes. O versículo 5 diz: o rei da Síria respondeu, porque Naamã vai falar com ele. Só a menina lá, israelita, diz que tem um homem lá, um profeta que cura. Então o rei da Síria, não é? Disse: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Israel estava sendo dominado pela Síria, ou em guerra com a Síria nesse momento. Então Naamã partiu, havendo consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aqui só alguém da área de contabilidade para fazer aqui a contagem de quanto significava isso hoje. Imagina, quilos de prata, quilos de ouro. Se o grama de ouro já tem valor, imagina os quilos que Naamã leva para presentear, não é, aquele homem, se houvesse cura. Porque, pense comigo, se não houvesse cura, será que havia presente? O presente não voltaria para a Síria? Voltaria, irmãos, não é? E o versículo 6 diz que a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Eu, irmãos, imaginem, além da carta, tinha o conteúdo da carta, que fazia com que lá o rei de Israel pudesse curar. E nós vamos perceber no versículo 7 e 8, veja o versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ou seja,
foi buscar a cura, a solução no lugar errado. Porque não era o rei de Israel, em hipótese alguma, que daria uma solução para que a vida de Naamã fosse restaurada. O rei de Israel aqui começa a tremer, porque ele já estava com medo do rei da Síria também. E ele começa aqui a questionar: como é que eu posso fazer isso? Que poder tenho eu? E de fato não tinha poder nenhum. Porque nós sabemos, irmãos, veja o versículo 8 como diz: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, numa atitude de desespero, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ou seja, irmãos, aqui nós temos o aspecto de que uma vida, para ser restaurada, precisa buscar solução no local certo, na pessoa certa. E Eliseu, o profeta, quando soube do ocorrido lá no palácio, ele então manda dizer ao rei de Israel para que enviasse Naamã. Então ali, de fato, em Naamã, não que Naamã fosse curado pelo profeta Eliseu, porque nós sabemos muito bem que quem cura não é o homem, quem cura não é o profeta, quem cura na realidade é o Senhor, é o Deus de Israel, é o eterno Deus, é Ele quem faz a cura provém dEle, a restauração provém dEle. O profeta é uma ponte, o profeta é um caminho. Um profeta, ele faz a missão de profeta e não vai mais além disso. Então, uma vida restaurada, ela apresenta um problema, de fato, como Naamã tinha. Ela ouve vozes verdadeiras e ela também vai buscar solução, cura, restauração na pessoa certa. Eu fico imaginando muitas pessoas em nossa nação procurando solução onde não tem, onde não existe. E às vezes estão tão envolvidas com a questão, o desespero de alcançar restauração, que não entendem que aquela pessoa, aquele lugar, ou aquele momento ali, não há outra maneira de obter solução, restauração, cura, libertação, que não seja na pessoa de Deus, em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós vamos adiante e nós vamos perceber então que uma vida restaurada, ela não escolhe como deve ser restaurada, ela não escolhe a maneira de ser restaurada, ela não escolhe a forma que ela será restaurada. Note bem os versículos 9, 10 e 11 que se encontram na tela. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. Versículo 10, Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui de coração, sincero. Se eu fosse Eliseu, quem sabe, eu teria saído. Porque assim, o homem era um guerreiro valente. A Síria estava ali no encalço do rei de Israel. Já se teve o episódio lá com o rei de Israel, o rei da Síria dizendo: olha, cura ele aí, que ele volte curado. Sou eu que estou exigindo, sou eu que estou mandando. Quem sabe eu teria saído. Eu atenderia Naamã, ali pelo menos apertaria a mão dele, não é? Olharia para ele. Mas Eliseu, o profeta, ele mandou foi uma mensagem. E ele manda a mensagem para que, de fato, Naamã fosse e mergulhasse no rio Jordão 7 vezes e a pele dele ficaria curada. E o versículo 11 diz que Naamã retruncou, ele ficou indignado, veja aí, e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Eu até grafei aí, sublinhei, sairia para receber-me. Ou seja, eu sou um guerreiro valoroso,
eu tenho muito poder, eu conquistei muitas terras para o meu país, o meu Senhor me honra, tanto é que me mandou aqui com tantos valores que me acompanham, em uma caravana de homens valorosos. Então eu pensei que ele, o profeta, ia sair e ia me atender. Irmãos, não entendamos nós aqui como uma falta de educação de Eliseu, viu? Não entendamos nós. Eliseu aqui, ele estava dentro da missão dele, o profeta era guiado por Deus. Eliseu, de fato, aqui estava evitando que o endeusamento da sua figura, caso houvesse a cura, e não havia dúvida para Eliseu de que haveria, nós percebemos aqui, então, Naamã deixando claro as condições que ele queria. Eu pensei que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, a expectativa que se tem, muitas vezes, da forma que você quer ser restaurado e curado. Você precisa da restauração, você precisa da cura, mas você coloca as condições. Ó Senhor, eu quero que seja dessa forma, que seja dessa maneira, que seja por esse caminho. Quando nós sabemos, ou se não sabemos, agora sabemos, de que uma vida restaurada, ela não coloca as condições da forma que ela precisa ser restaurada. Não é de restauração que você precisa, não é de cura, que muitas vezes cura física ou da alma, que nós precisamos. Então, a forma, o meio, o caminho, esses pertencem a Deus. Deus tem formas e caminhos que muitas vezes nós não entendemos, mas acontece porque acontece pelo poder e a manifestação dele. É Ele quem faz. Então não crie condições, não coloque condições para uma restauração acontecer, porque muitas vezes, eu costumo dizer que uma vida restaurada, ela pode estar numa situação difícil, mas você conhece alguém que já estava ruim numa situação, carente de uma graça de Deus para uma restauração, mas a situação piora. Conhece alguém assim? Que estava ruim, mas piorou, porque muitas vezes é o caminho que Deus permite piorar, para que Ele faça da forma que Ele quer. Deus restaura uma vida da forma que Ele quer, a quem quer, quando quer, como quer. Não somos nós que colocamos as condições. E nós percebemos então ali que Naamã estava frustrado, indignado, com raiva. Até porque ele estava também equivocado, porque ele pensou que era Eliseu que ia curá-lo. Não são as nossas orações, irmãos, que curam, elas são ferramentas de Deus. Elas são, Tiago disse que elas podem muito em seus efeitos, mas o fator, gravemos isso em nome de Jesus, o fator não é a oração em si, e nem quem ora, mas a questão aqui é quem cura, a questão é quem restaura, e quem restaura é o eterno Deus. E nós percebemos então, irmãos, que uma vida restaurada não deve colocar condições para como deve ser o processo de restauração. E aí no versículos 12 e 13, me acompanhe na leitura, o Naamã vem e diz: não são os rios Abanar e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então, e foi embora dali furioso. Sabe o que é que nós percebemos aqui? Os estudiosos corroboram, estudiosos comentaristas da Bíblia, é que Naamã era muito orgulhoso. Conhece gente orgulhosa? Me permita, quem sabe até é você, sou eu, que diante da nossa conduta, da nossa postura, porque não ocorre como nós queremos,
da forma que queremos, nós ficamos furiosos, indignados. Não apenas frustrados, mas ficamos indignados. Conhece alguém orgulhoso? Meus irmãos, o orgulho de fato, alguém pode bater no peito e dizer, não, eu sou desse jeito, eu sou assim, né? É da minha natureza, do meu temperamento. Mas eu preciso lhe dizer pela autoridade da palavra, se você pensa que com o seu orgulho, com a sua altivez, você está confundindo temperamento com conduta orgulhosa, é bom se alertar. Por quê? Porque temperamento, até esse nós devemos dominá-lo. Porque a ciência diz que nós nascemos com ele, vindos de um determinado DNA de pai e mãe, ou de antepassados, mas é algo que você nasce, você vive e morre com ele. Mas você pode dominá-lo. E orgulho, de fato, não é temperamental. Orgulho, ele está ligado a algo inerente ao ser humano, que faz parte da obra da carne. Naamã era orgulhoso. Naamã queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Naamã, inclusive, para nós hoje era um etnocêntrico, né? Um bairrista, não é? Alguém que disse, não, minha terra é melhor. Os rios, o Rio Jordão, os irmãos aqui que já foram a Israel, a determinada situação, localização no Rio Jordão, que tem muita água barrenta. E ali, justamente naquela área, é onde Naamã vai mergulhar. Nas águas barrentas do Rio Jordão, naquela região. Então ele disse, os rios da minha terra são melhores. E o versículo 13, me acompanhe por gentileza, diz que os servos lhe disseram, coisa boa é você ter gente que está perto de você que lhe ajuda, mesmo estando subordinado a você, sendo um comandado, são vozes, são pessoas que podem trazer uma orientação sábia. Aqueles homens ali disseram, meu pai, ou seja, meu senhor, o comandante nosso, é uma forma de expressão, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe pede para que se lave e seja purificado. E de fato aqueles homens ali conseguem fazer com que Naamã fosse cumprir a orientação, a determinação do profeta. E aí nós vamos ao versículo 14, último, irmãos, que acompanha a leitura aí. Assim ele, Naamã, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele foi. Conhece gente que vai emburrado muitas vezes, empurrado, vai com cara feia, mas obedece? Conhece alguém assim? Assim foi Naamã. Graças a Deus essa história poderia ser uma tragédia. Por quê? Porque poderia ele voltar para a Síria sem cura nenhuma. Mas ele obedece, e eu lembro aos irmãos em nome de Jesus, não há bênção sem obediência. Quem quer ser abençoado, ter a vida restaurada, ser uma bênção nas mãos de Deus, ser abençoado e abençoador, só vai conseguir através da obediência, porque o desobediente, ele não tem êxito, porque ele é um desobediente, ele é um orgulhoso, cerviz dura, não quero, só vai fazer como eu quero. E Naamã foi. Eu fico pensando o rosto de Naamã emburrado, sem querer ir, mas ele vai. E de fato ele mergulha 7 vezes. O numeral 7, nós estudamos teologia bíblica, nós sabemos que aqui não se trata de nada de cabalá e algo parecido, algo que trabalhe com números, sentido místico, não. Mas irmãos, numerais na Bíblia não acontecem em vão, tá certo? Quando acontece o número 3, e o apóstolo Paulo disse que orou 3 vezes para que o espinho na carne, né, fosse embora, o mensageiro de Satanás ali esbofeteando, ou seja, uma doença, que nós não sabemos até hoje, né, o que é, alguém traz conjectura, mas não é o caso,
O fato é que ele orou 3 vezes, e a ideia de 3 na Bíblia é muito significativa. 70 vezes na Bíblia é significativo, por isso que o apóstolo Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 70 vezes? Então o número 3 na Bíblia é muito significativo, o número 70, o número 1 e o número 7 também na Bíblia tem o seu significado de completude. Mas nós sabemos, meus irmãos, de que não foi as águas do Rio Jordão que curaram Naamã. Não foi. Não fora a quantidade de vezes que Naamã mergulhou. E eu fico imaginando, a gente lê a Bíblia, eu digo, meu Deus, fico pensando, o primeiro mergulho que ele dá, e ele olha para o corpo, o segundo, quem sabe se fosse alguém muito mais agoniado, que eu penso que era o caso dele, ficava olhando e disse: por que não cura no terceiro mergulho? É preciso 7, mas aí a questão da determinação do profeta, e o texto diz, irmãos, que após o 7º mergulho, e lembremos, não foi a água, não foi a quantidade, nem foi o profeta que curou, quem curou foi o Senhor. É Deus quem cura, é Deus quem restaura, é Deus quem traz vida, é Deus que modifica, é Deus quem liberta. Diz que ele ficou purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. É porque eles estão lá dentro e é possível que tenha uns de colo aqui, né? Mas os que são pais aqui, aliás, os que são tios, tias, vocês sabem muito bem, nós sabemos. Já viu a pele de uma criança recém-nascida? Depois que passa aquele período ali, né, dos primeiros dias. Já viu a pele de um bebê? Como é lisa, isenta de nenhuma ruga. Então assim tornou-se a pele de Naamã. A pele, há um bom tempo atrás, eu não sabia, vocês que são da área de saúde, que é o maior órgão que nós temos, né? A pele, a nossa pele humana. E essa pele, irmãos, foi restaurada completamente. Porque a lepra, se você não sabe, por isso que os membros superiores e inferiores eram muitas vezes enfaixados. Israelitas mesmo, eles tinham que enfaixar os membros, porque era muita ferida exposta. E nós percebemos que Naamã foi curado, teve a vida restaurada. E não apenas fisicamente, porque fisicamente aconteceu, mas a vida daquele homem, guerreiro, valoroso, porém leproso, foi mudada. E ele reconhece isso. Ele reconhece que foi o Deus de Israel que operou a cura. Meus irmãos, 800 anos depois desse episódio, uma judia chamada Maria, com aproximadamente 12 a 14 anos, ouve a voz de um anjo, dizendo que no ventre dela seria gerado Jesus, o Redentor, o restaurador de vidas. E que essa promessa foi cumprida e de fato Jesus nasceu, ele cresceu, dos 12 aos 30 anos de idade, não sabemos quase que nada sobre ele, mas quando ele completou 30 anos, Jesus de Nazaré inicia o seu ministério, de cura, de libertação, de transformação de vidas. E ele vai com 33 anos de idade aproximadamente, ele vai até a cruz, e ele de braços abertos morre da sua vida, porque não foi Roma que tirou a vida de Cristo, não foi César que fez com que Jesus viesse a morrer, não foram os líderes religiosos daquela época, aqueles que ficavam no encalço de Jesus, que tiraram-lhe a vida. Não, ele deu. A Escritura diz que ele, vendo que tudo estava cumprido, ele disse: tudo está consumado. Então esse Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e ele venceu a morte, e a Bíblia diz que ele voltará. Então esse Jesus, esse Redentor, esse transformador de vidas,
Esse Cordeiro de Deus que quando João Batista olhou para ele, antes de ser batizado, por o próprio João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que de uma vez por todas seria morto, para trazer-nos vida. E Jesus então, irmãos, de fato, nós temos um relato desse episódio de Naamã. Há uma ligação inevitável com Cristo. Por quê? Porque sabemos que assim como Naamã precisou colocar de lado seu orgulho e confiar na palavra de Eliseu, o profeta, nós somos chamados a colocar nossa fé em Cristo e sermos alcançados pela obra redentora, salvadora, transformadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim como Naamã foi restaurado fisicamente, Jesus restaura as nossas vidas. Ele transforma nossas vidas. Ele faz com que a nossa vida, ela tenha um novo momento. Quando se pensou que era o fim, era o começo na vida de Naamã. E a restauração que Jesus faz, transforma os nossos corações, dando-nos vida. Nenhuma ferida mais, pele restaurada, vida transformada. Nessa noite, nós sabemos, temos a certeza, embora não o vemos, mas Ele, o restaurador de vidas, está aqui neste lugar. Ele passeia entre nós. Ele chegou primeiro do que nós, até porque Ele é onipresente. E Ele conhece as nossas feridas. Feridas que são feridas físicas, para quem tem enfermidades que muitas vezes nos surpreende quando chegam, né? Um laudo, a perícia, o resultado de uma biópsia. Quantas ovelhas eu tenho acompanhado? Diz: pastor, ore. Recebo no celular, ou às vezes pessoalmente: pastor, ore, deu positivo, pastor. Ore por mim, ore comigo. E nos surpreende, porque muitas vezes nós sabemos que isso acontece conosco, nós não estamos isentos. E a enfermidade, a doença, ela não manda uma mensagem de WhatsApp, de recado: ó, estou chegando por aí. Não. Às vezes ela vem e nós procuramos onde pisar e não encontramos. Ou são feridas da alma, feitas lá dentro. Eu não sei quais são as piores, sabe? As duas. Porque fisicamente você se vê às vezes muito impotente, e procura restauração. E as feridas da alma, elas doem muito, e é como se a gente buscasse alívio e não acontece. Jesus Cristo de Nazaré aqui está, e Ele tem poder de transformar as feridas da alma e as feridas do corpo. Qual delas você tem? Não importa, porque aqui Ele está, aqui Ele se encontra, com a sua misericórdia e graça, e quando Ele quer fazer, nada o impede, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós, poder dele que em nós opera. Nós vamos cantar nesse momento, o cântico que vai ser aqui entoado, nós vamos cantar juntos, depois nós vamos orar, clamar ao Senhor. E esse sermão, essa palavra, né? Eu não tenho como terminar, viu? Porque quem tem que terminar é você. É você quem sabe as dores, as feridas da alma, as feridas do corpo. Então assim, cantemos e vamos depois clamar ao Deus que tudo pode, para vir em nosso socorro. Louvemos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã, curar.
só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Teria música melhor, tão apropriada para essa pregação do que esta. Eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão. Quais são as feridas? Quais são as chagas? São as físicas, as emocionais ou espirituais do seu corpo, da sua vida? Levante comigo agora. Você que tem enfermidade, que tem procurado a cura, aqui está aquele que transforma, aquele que restaura, segundo o querer dele, não nosso, segundo a forma dele, não nossa. Se você tem carregado, quem sabe pela vida, feridas emocionais, traumas emocionais, alguém lhe machucou e machucou numa área muito inquietante que é o nosso coração, que é a nossa vida, levanta a mão agora e nós vamos orar. Se você também precisa de Jesus, de uma cura completa em Cristo Jesus, para uma nova vida com Cristo, levante sua mão. Senhor Deus, nós levantamos nossa mão agora e clamamos em nome de Jesus, que com tua misericórdia e graça
o Senhor possa trazer transformação, restauração a este que se encontra com a mão levantada, a esta que se encontra com a mão levantada. Restaura, Senhor, para a glória do teu nome. Faz com que, Senhor, toda ferida, toda doença, ó Deus, seja agora curada para a glória do teu nome. Que a pele, Senhor, seja como a de uma criança. Que a restauração agora ocorra, Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia. Ó Deus bendito, traz restauração nessa noite. Traz restauração a essa vida. Traz restauração aos lares aqui representados. Traz restauração a esse irmão, essa irmã, a essa pessoa, pelo poder do nome de Jesus. Opera o que nós não podemos fazer, Senhor. Traz vida onde algo já morre, Senhor. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração e o nosso clamor. E nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. O Senhor é digno, porque o Senhor é poderoso. E ó Deus, nós cremos, Pai bendito, e agora vidas estão sendo restauradas pelo teu poder. Louvado pois seja o teu nome. Nós oramos e já agradecemos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós podemos dizer amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória, Senhor. Só o refrãozinho: Senhor, quebra o meu orgulho. Só essa palavra. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Vou deixar um dever de casa aqui. Posso deixar, pastor Zoar?